Capítulo 7. Equipes de confiança. Para que serve isto? Perguntou George. Não tem nada a ver com os campos de petróleo? Esse era o consenso geral reinante entre todas as pessoas na sala. Elas constituíam a tripulação da Shell RSA, a maior plataforma de perfuração offshore em águas profundas já construída pela Shell Oil Company, e acreditavam que não tinha tempo para aquele, entre aspas, workshop. A Shell, o RSA, teria uma altura equivalente a 48 andares e seria capaz de perfurar mais fundo do que qualquer outra plataforma do mundo, mais de 1.000 metros abaixo da superfície do oceano. Na época, 1997, custou 1,45 bilhão de dólares para ser construída, equivalente a 5,35 bilhões em dólares de hoje em dia. Considerando que sua operação seria massiva e dispendiosa, ela apresentava todo tipo de desafio e perigo. Por isso, a Shell queria que tudo fosse feito corretamente. Foi por essa razão que escolheu Rick Fox para liderar a equipe. Fox era um cara durão, de pulso firme e confiante. Não suportava a fraqueza e achava que tinha todo o direito de ser assim. Aquele era um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Um passo em falso, um olhar na direção errada, e um homem poderia ser partido em dois num instante e morto por uma das pesadas peças em movimento. Fox sabia disso e já tinha visto acidentes como esse acontecer. A segurança era sua preocupação número 1. Isso ia assegurar que o RSA operasse na capacidade máxima, extraindo do oceano a maior quantidade de barris de petróleo de que fosse capaz. Enquanto isso, no norte da Califórnia, longe da sede da Shell em Nova Orleans, morava uma mulher chamada Claire Knorr, sobrevivente do Holocausto. Knorr oferecia consultorias de liderança. Ouviu falar da Shell RSA e, sempre em busca de oportunidades para compartilhar sua filosofia, ligou para Rick Fox a fim de oferecer seus serviços. Quando Knorr perguntou a Fox sobre os desafios que ele enfrentava, ele passou a maior parte do tempo contando a ela quais eram os desafios técnicos. Depois de deixá-lo explicar todas as complexidades de operar uma plataforma de exploração em águas profundas, Knorr fez uma proposta bastante incomum. Se Fox realmente queria que sua equipe tivesse segurança e fosse bem-sucedida diante de novos desafios, todos teriam que aprender a expressar seus sentimentos. Esse conceito deve ter soado um pouco pragmático, coisa da nova era. Parecia não ter lugar em qualquer organização séria, focada em desempenho. Se fosse em qualquer outro momento, Fox, um homem que considerava expressar seus sentimentos sinônimo de fraqueza, teria desligado o telefone na hora. Mas Knorr teve sorte. Por alguma razão, talvez porque estivesse enfrentando um relacionamento tenso com o filho, Fox ouviu o que Knorr tinha a dizer. Até aceitou um convite para voar até a Califórnia com seu filho a fim de assistir um de seus workshops. Lá, Knorr ofereceu aos dois um espaço seguro para se abrirem e expressarem como se sentiam um em relação ao outro. O workshop teve um impacto tão profundo e positivo no seu relacionamento com o filho que Fox quis que mais pessoas experimentassem isso. Ele contratou aquela norte-californiana meio hippie para atravessar o país e ir testar suas teorias com sua calejada tripulação de perfuradores de poços de petróleo em Louisiana. Sabia que eles seriam céticos e ririam do que ela estava lhe pedindo que fizessem, mas Fox se importava com sua equipe e sabia que toda a humilhação e zombaria que teria que suportar duraria pouco tempo, diante do benefício que iriam auferir. E assim, aquele experimento começou. Dia após dia, durante horas,
membros da tripulação da URSA sentavam-se em círculo e falavam de suas infâncias e seus relacionamentos, suas memórias felizes e as não tão felizes. Em uma ocasião, um membro da equipe irrompeu em lágrimas ao contar a seus colegas sobre a doença terminal do filho. Pediu-se aos membros da tripulação não só que falassem sobre si mesmos, mas também que ouvissem. Outro membro se lembra de terem sugerido que ele perguntasse ao grupo, abre aspas, se houvesse uma coisa que vocês pudessem mudar em mim, o que seria? Você não ouve, disse-lhe. Você fala demais. Ao que só foi capaz de responder, por favor, falem mais sobre isso. Os membros da equipe de Fox aprenderam a se conhecer num nível mais profundo do que jamais tinham experienciado antes. Não apenas como colegas de trabalho, mas como seres humanos. Eles se abriram, revelando como eram em comparação com o que fingiam ser. E, ao fazerem isso, ficou claro que para a maioria deles, as personas duronas que projetavam eram apenas isso, personas. Debaixo da aparência exterior rude, como acontece com todas as pessoas, havia dúvidas, medos e insegurança. Todos os que estavam escondendo. Ao longo de um ano, Rick Fox, com a orientação de Claire Knorr, montou para a Shell URSA uma equipe cujos membros se sentiam psicologicamente seguros em relação uns aos outros. Existe uma diferença entre um grupo de pessoas que trabalham juntas e um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Num grupo de pessoas que simplesmente trabalham juntas, os relacionamentos são, na maioria das vezes, transacionais, com base na vontade mútua de fazer o que for necessário. Isso não nos impede de gostar das pessoas com as quais trabalhamos, ou até mesmo de gostar do nosso trabalho, mas não se traduz em uma equipe de confiança. Confiança é um sentimento. Assim como é possível para um líder pedir que sejamos felizes ou inspirados, ele não tem como nos ordenar que confiemos nele ou uns nos outros. Para desenvolver um sentimento de segurança, primeiro precisamos nos sentir seguros para nos expressar. Temos que nos sentir seguros ao nos mostrarmos vulneráveis. Isso mesmo, vulneráveis. Só de ler essa palavra, muita gente já começa a se contorcer. Quando trabalhamos numa equipe de confiança, sentimos-nos seguros para expressar nossa vulnerabilidade. Sentimos-nos seguros para admitir que cometemos um erro, para sermos honestos quanto a falhas no desempenho, assumir responsabilidade por nosso comportamento e pedir ajuda. Pedir ajuda é um exemplo de ação que revela vulnerabilidade. No entanto, quando estamos numa equipe de confiança, fazemos isso com a certeza de que nosso chefe e nossos colegas vão nos apoiar. Confiança é dispor em camadas pequenas momentos e vulnerabilidades recíprocas ao longo do tempo, diz Brené Brown, professora e pesquisadora da Universidade de Houston, em seu livro A Coragem para Liderar. Abre aspas, confiança e vulnerabilidade crescem juntas e trair uma delas é destruir ambas. Fecha aspas. Quando não estamos numa equipe de confiança, quando não sentimos que podemos expressar qualquer tipo de vulnerabilidade no trabalho, frequentemente nos vemos obrigados a mentir, ocultar, simular, como compensação. Escondemos nossos erros, agimos como se soubéssemos o que estamos fazendo, mesmo quando não sabemos, e jamais admitimos que precisamos de ajuda, por medo de humilhação, represália ou nos vermos na próxima lista de demissões. Sem equipes de confiança, todas as rachaduras na empresa são escondidas ou ignoradas. E se as coisas não mudarem depois de algum tempo,
vão só se complicar e espalhar até começar a ruir. Equipes de confiança, portanto, são essenciais para o funcionamento regular e tranquilo de qualquer organização. E numa plataforma de exploração de petróleo, elas efetivamente salvam vidas. Abre aspas, parte da segurança, fecha aspas, disse a professora Robin Ely, coautora de um artigo na Harvard Business Review sobre a URSA. É ser capaz de admitir os próprios erros e de estar aberto a aprender, a dizer, eu preciso de ajuda, não consigo erguer esta coisa sozinho, não tenho certeza de que sei ler este medidor. O que a equipe da URSA descobriu é que, quanto mais psicologicamente seguros se sentiam em relação aos outros, melhor era o fluxo de informações. Pela primeira vez em muitas de suas carreiras, a equipe de Fox se sentiu segura para compartilhar suas preocupações, e os resultados foram notáveis. A Shell RSA obteve um dos maiores recordes de segurança na indústria, e quando as técnicas de construção de confiança de NOR se disseminaram pela companhia, isso contribuiu para um declínio geral de 84% nos acidentes em toda a empresa. Quando sugiro que as equipes devem aprender umas com as outras a ser vulneráveis, que devem se importar umas com as outras a demonstrar isso, geralmente enfrento resistência. O chefe de um departamento de polícia estadual, por exemplo, disse para mim: compreendo o que você está falando, mas não posso dizer aos policiais que trabalhem comigo que eu me importo com eles. É uma cultura machista. Eu simplesmente não posso fazer isso. Não vai funcionar. Mas se um durão como Rick Fox pôde fazer isso numa plataforma de petróleo, então qualquer líder em qualquer atividade pode fazer o mesmo. Nossa aptidão para confiar não se baseia em nossa atividade. É uma questão de ser humano. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é traduzir os conceitos para que se adaptem à cultura de qual estamos inseridos. Perguntei ao delegado: você pode dizer aos seus policiais, eu me importo com vocês, porra? Quero que venham trabalhar e sintam que eu me importo pra cacete com vocês. E quero construir uma cultura na qual cada policial aqui se sinta também importante? O delegado sorriu. Ele podia fazer isso. Nos negócios, a resistência tende a vir de outro lugar. Líderes de empresas contam para mim que seu negócio deve ser encerrado como profissional, não pessoal. Sua tarefa é impulsionar desempenho, não fazer seus funcionários se sentirem bem. Mas a verdade é que não evita o fato de que sentimentos existem. Se você alguma vez se sentiu frustrado, empolgado, nervoso, inspirado, confuso, querido, invejoso, confiante ou inseguro no trabalho, então, meus parabéns, você é um ser humano. Não há como desligarmos nossos sentimentos simplesmente porque estamos no trabalho. O fato de nos sentirmos seguros para expressar nossos sentimentos não deve ser confundido com a falta de profissionalismo. Claro, podemos ficar com raiva ou nos afastarmos porque estamos aborrecidos com alguém em nossa equipe. Mas somos adultos, por isso devemos agir com respeito, cortesia e consideração. Contudo, isso não quer dizer que podemos ou devemos tentar reprimir nossas emoções. Negar a conexão que existe entre sentimentos e desempenho é como a mentalidade finita encara a liderança. Em comparação, líderes como Rick Fox compreendem que os sentimentos estão no cerne das equipes de confiança e equipes de confiança não se constata
são tipos de equipe de mais alto e saudável desempenho. Em plataformas de exploração de petróleo, a média histórica para o tempo de atividade, a proporção do tempo em que uma plataforma está ativa e operacional, é de 95%. A Shell RSA funciona com 99% de tempo de atividade. Sua produção foi 43% melhor do que os padrões da indústria. Superou até mesmo suas próprias metas de produção em 14 bilhões de barris. Como se não fosse o bastante, a URSA esteve muito à frente de suas metas para objetivos ambientais também. Em outras palavras, na construção de equipes de alto desempenho, a confiança vem antes do desempenho. Os SEALs da Marinha Americana são bem conhecidos pelo público devido a filmes como Ato de Coragem e Capitão Phillips, e a operação que resultou na morte do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. De fato, as Forças de Operações Especiais da Marinha estão entre as organizações de mais alto desempenho no planeta. No entanto, talvez você fique surpreso ao descobrir que as pessoas em suas equipes não são necessariamente as de mais alto desempenho individual. Para determinar o tipo de pessoa ideal para fazer parte dos SEALs, uma das coisas que se faz é avaliar candidatos ao longo de 2 eixos: desempenho e confiabilidade. Alto desempenho, baixa confiabilidade. Alto desempenho, alta confiabilidade. Médio desempenho, alta confiabilidade. Baixo desempenho, baixa confiabilidade. Baixo desempenho, alta confiabilidade. Esse trecho foi tirado de um gráfico. Por favor, veja a tela para entender melhor. O desempenho está ligado à competência técnica. O quanto alguém é bom no que faz. Eles são determinados? São capazes de manter-se calmos sob pressão? A confiabilidade tem a ver com o caráter, sua humildade e seu senso de responsabilidade pessoal. Quando apoiam seus colegas quando não estão em combate e se tem uma influência positiva em outros membros da equipe. Como diz um membro da equipe dos SEALs, posso confiar minha vida a você, mas posso confiar meu dinheiro ou minha esposa? Em outras palavras, só porque eu confio em suas aptidões técnicas, não confio que eu ache que você é uma pessoa confiável. Você pode ser capaz de manter minha segurança em combate, mas não confio em você o bastante para ficar vulnerável na sua frente. Essa é a diferença entre segurança física e segurança psicológica. Ao observar o gráfico desempenho versus confiabilidade, fica claro que ninguém quer ter em sua equipe uma pessoa situada no canto inferior esquerdo com baixo desempenho e baixa confiabilidade. Claro, todos querem a pessoa no canto superior direito em seu time, com alto desempenho e alta confiabilidade. O que os SEALs descobriram é que a pessoa no canto superior esquerdo, com alto desempenho e baixa confiabilidade, torna-se um membro de equipe tóxico. Essas pessoas exibem traços de narcisismo, estão sempre prontas para pôr a culpa nos outros, põem a si mesmo em primeiro lugar, falam mal dos colegas pelas costas e podem ter influência negativa em seus colegas de equipe, especialmente em membros novos ou mais jovens. Os SEALs preferem ter alguém de desempenho médio e alta confiabilidade, às vezes até mesmo de baixo desempenho e alta confiabilidade. É uma escala relativa. Em suas equipes, a ter alguém de alto desempenho e baixa confiabilidade. Se os SEALs, que têm as equipes de mais alto desempenho no mundo, priorizam a confiança, então por que ainda achamos que o desempenho é a maior prioridade quando se trata nos negócios?
Numa cultura dominada por uma pressão intensa para atingir metas trimestrais ou anuais, são muitos os líderes que valorizam pessoas de alto desempenho e pouco se importam com os outros membros da equipe que podem confiar nelas. E esses valores se refletem em quem eles contratam, promovem e demitem. Jack Welch, CEO da General Electric, GE, durante grande parte das décadas de 1980 e 1990, a época de grande sucesso da empresa, constituiu um exemplo extremo. Welch estava tão preocupado em vencer e em ser o número um, ele até deu um de seus livros o título Paixão por Vencer, que se concentrou quase exclusivamente no desempenho, em detrimento da confiança. Como CEOs, Welch também classificava seus executivos ao longo de 2 eixos. No entanto, seus eixos eram desempenho versus potencial, ou seja, desempenho e desempenho futuro. Com base nessas métricas, os que mais venciam num determinado ano eram selecionados para receber uma promoção. Os de baixo desempenho eram demitidos. Em seu ímpeto de produzir uma cultura de alto desempenho, Welch focou, acima de tudo, na produção dos funcionários. Ambientes de trabalho como o que o Welch cultivou tendem a beneficiar e celebrar aqueles com alto desempenho, inclusive os de baixa confiabilidade. O problema é que pessoas tóxicas frequentemente estão mais interessadas no próprio desempenho e na trajetória de sua carreira do que em trabalhar em equipe. E mesmo que alcancem grandes resultados no curto prazo, o modo como fazem isso frequentemente contribui para formar um ambiente tóxico no qual seus colegas terão dificuldade de progredir. Na verdade, em uma cultura obcecada por desempenho, essas tendências costumam ser exacerbadas por líderes que incentivam a competição entre os funcionários como um modo de impulsionar ainda mais seu desempenho. Colocar seu pessoal uns contra os outros pode parecer uma boa ideia para líderes de mentalidade finita como o Welch, mas isso só rende frutos num primeiro momento. Posteriormente, pode levar a comportamentos que na realidade minam a confiança, coisas como acumular informação em vez de compartilhá-la com a equipe, apropriar-se do crédito em vez de concedê-lo, manipular membros mais jovens e deixar outros na pior para fugir à responsabilidade. Em alguns casos, as pessoas chegam ao ponto de sabotar intencionalmente os colegas apenas para progredir na empresa. Como é de se esperar, com o tempo, a organização como um todo vai sofrer. Talvez a ponto de ser obrigada a sair do jogo. A GE de Jack Welch a GE que Jack Welch construiu estava destinada a falir. Na verdade, se não fosse a decisão do governo de afiançá-la em 300 bilhões de dólares após a crise econômica de 2008, a GE provavelmente não existiria mais. O tempo sempre acaba revelando a verdade. Não é de surpreender que mesmo líderes bem-intencionados que valorizam a confiança muitas vezes caem na armadilha de contratar e promover pessoas de alto desempenho, sem levar em conta sua confiabilidade. O desempenho pode ser facilmente qualificado em termos de resultado. De fato, nos negócios temos todo tipo de métrica para mensurar o desempenho de alguém, mas temos poucas, se é que temos alguma, métricas eficazes para medir a confiabilidade. O mais engraçado é que é muito fácil identificar em qualquer equipe as pessoas de alto desempenho e baixa confiabilidade. É só se aproximar da equipe e perguntar quem é o babaca.
provavelmente todos vão apontar para a mesma pessoa. Se perguntarmos a membros de uma equipe em quem eles confiam mais do que em qualquer outra pessoa do grupo, quem é a pessoa que está sempre a seu lado quando a situação fica difícil, provavelmente todos apontarão para a mesma pessoa. Essa pessoa pode ou não ser a de melhor desempenho, mas é um grande colega e poderia ser um bom líder, capaz de ajudar a melhorar o desempenho de todo o grupo. Esses membros de equipe tendem a ter uma inteligência emocional elevada e a assumir a responsabilidade pelo modo como suas ações afetam a dinâmica do restante do grupo. Querem crescer e ajudar aqueles que os cercam a crescer também. Como tendemos a avaliar somente o desempenho e não a confiabilidade de alguém, é provável que ignoremos o valor de um membro confiável da equipe quando decidimos quem vamos promover. Quando confrontadas com a informação sobre como os outros se sentem em relação a elas, pessoas de alto desempenho e baixa confiança raramente concordam ou nem mesmo estão dispostas a ouvir. Acham que são confiáveis, é nos outros que não se podem confiar. Apresentam desculpas em vez de assumir responsabilidade pelo modo como se apresentam. E apesar de que talvez percebam que o resto da equipe não as inclui em seus assuntos, provavelmente convencendo a si mesma de que todos estão com inveja delas, não reconhecem que o único fator comum a todo esse tenso relacionamento são elas mesmas. Quando contamos como o resto da equipe se sente em relação a elas, muitas pessoas de alto desempenho e baixa confiabilidade tentaram melhorar o desempenho em vez de tentar reparar a confiança perdida. Afinal, graças às métricas corporativas distorcidas, foi seu desempenho que as ajudou a avançar em sua carreira e a ter segurança no emprego no passado. Por que mudar a estratégia agora? Bons líderes não favorecem automaticamente pessoas de baixo desempenho e alta confiabilidade, nem desmerecem imediatamente pessoas de alto desempenho e baixa confiabilidade. Se o desempenho de alguém estiver enfrentando dificuldades ou se ele estiver agindo de modo que impacte negativamente a dinâmica da equipe, a questão primordial que um líder tem que revelar é: essa pessoa pode ser treinada? Nossa meta como líderes é assegurar que nosso pessoal tenha as aptidões, técnicas humanas ou de liderança que os habilitem a trabalhar no seu melhor de modo natural e que façam deles um ativo valioso para a equipe. Isso quer dizer que temos que trabalhar com os que têm baixa confiabilidade para ajudá-los a adquirir as aptidões humanas que os façam mais confiáveis e confiantes, e trabalhar com os de baixo desempenho para ajudá-los a adquirir as aptidões técnicas que vão melhorar seu desempenho. Apenas quando um membro da equipe demonstrar ser não receptivo ao treinamento, resistente a feedbacks e a assumir responsabilidade pelo modo como se apresenta no trabalho, devemos considerar seriamente a sua remoção da equipe. E, a essa altura, se um líder decidir mantê-lo, esse líder será responsável pelas consequências. Equipes naturalmente isolam ou mantêm à distância o membro em que não confiam, aquele que não é um de nós. Isso deveria tornar mais fácil para um líder saber quem treinar e quem demitir, de modo que o desempenho de toda a equipe possa melhorar. Ou será que não? Será que esse membro da equipe é que é de baixa confiabilidade ou será o resto da equipe?